Olá, lindos seres. Eu sou Maria Isabel Fachin e queria comentar hoje com vocês a respeito de um filme que eu assisti. E uma vez que eu, como terapeuta, que estou sempre buscando o meu autoconhecimento e autoconsciência, e também ajudo as pessoas com as minhas técnicas e as ferramentas terapêuticas a trilhar esse caminho também. É interessante compartilhar certas reflexões que a gente tem. Nesse caso foi com relação a um filme que eu assisti. Ele está disponível no próprio YouTube mesmo. Ele chama-se Demolição, em inglês Demolition, e relata uma história que traz para nós uma reflexão muito interessante com relação a como que podemos ser totalmente congelados quando vivemos uma vida mecânica, uma vida automática, que não para fazer as reflexões que a gente deveria fazer, né? O nome desse ator, é Jake Gyllenhaal, não sei se é correta a pronúncia. E a história dele se passa quando ele é um alto funcionário de uma empresa. O dono da empresa é o sogro dele e ele passa pela perda da sua esposa num acidente em que ele está ao lado dela e no acidente eles são atingidos em cheio, bem do lado dela, e ela vem a desencarnar e ele sai totalmente ileso. E a partir daí se desencadeia todo o processo dele com relação a como que ele trabalha, como que ele maneja e administra esse trauma e essa dor imensa dessa perda. E nesse processo começa a vir à tona através das lembranças dele, dos comentários da esposa quando era viva, que denotam que ele vivia totalmente, parecia num estado de anestesia. Ele parecia que ele não se comovia ou não se abalava com nada e estava sempre naquela batida de alto executivo, de alto escalão, e ele vivia naquele sistema, dentro daquela caixa, e parecia que não era tocado com as coisas do dia a dia, com os problemas, né, de relacionamento, e ele parecia insensível e só focado naquela história dos objetivos do trabalho, da empresa e aquela vida totalmente robotizada que ele levava. E com esse choque que foi com relação ao acidente, aí vem toda a história dele, dessa postura dele, começa a vir à tona. E ele entra num processo realmente muito intenso e por uma indicação até do sogro, que fala para ele que ele tem que entrar numa demolição. E ele assume aquilo e realmente ele entra num processo de autodemolição, que é muito interessante, porque ele começa a querer desconstruir as coisas físicas ao redor dele, começando dentro do escritório, aliás, da sala de trabalho dele, uma sala lindíssima,
ele começa a querer desconstruir objetos dentro da sala, coisas de uso, né? E começa a cada vez querer desconstruir mais coisas e demolir mais coisas, e a coisa vai num crescendo. E se torna até meio engraçado em alguns pontos, que traz uma leveza para a história, que é uma história é uma perda muito dolorosa, né? A gente vai percebendo todo o processo de demolição que ele faz fisicamente para significar essa demolição interna, essa desconstrução de todo aquele engessamento que ele vivia dentro daquele sistema e com objetivos fixos, sem reflexão, sem olhar para si, sem olhar para o seu entorno, que é uma coisa muito comum hoje, né, principalmente nessa realidade, com as exigências do sistema em que a gente vive. E nos traz elementos assim muito ricos que vêm nos agregar e que faz com que a gente possa olhar para nós, olhar para o nosso processo e a nossa postura diante das coisas, diante da realidade, e nos autoavaliar se a gente não está entrando num processo de engessamento. Muitas vezes não é total, né? Mas a gente pode ter, em alguns aspectos da nossa vida, entrado numa questão de não flexibilização através de pontos de vistas fixos, através de encarar determinadas situações sempre de uma mesma forma, sem buscar outras formas de visão, sem ampliar ou expandir. Isso tudo nos traz uma oportunidade de aperfeiçoamento e de ver se a gente não está correndo o risco de se tornar engessado, mesmo que seja em este ou aquele aspecto, mas é importante a nossa auto-observação, porque o fluxo natural da vida é a transformação, o fluxo da natureza, o fluxo do nosso corpo. Se a gente observar todo o fluxo natural do universo, da natureza, do nosso corpo, que está tudo entrelaçado, é um fluxo de transformação. Quando a gente faz um movimento de querer parar esse processo, aí a gente vai, num momento ou outro, a gente vai sofrer as consequências e muitas vezes pode ser bem doloroso. Por isso que o processo de autoobservação, o estado de presença, os momentos em que a gente para e observa o aqui e agora, tudo isso é de grande contribuição para que a gente não caia nessa de querer brecar o fluxo natural da vida, que é de movimento. Era isso por hoje. A gente se vê.